Eu sou supervisor num telemarketing e tem uma brincadeira que eu faço com meus operadores sempre que acho que casa muito com a crítica que eu vou fazer aqui hoje de um filme. Quando eles estão reclamando demais, quando eles estão falando as coisinhas deles meio que tipo de coisas que estão ocorrendo no dia a dia e é só reclamação, eu brinco com eles que nem a Maria do Bairro sofreu tanto, que a história deles é tão triste que nem uma novela seria tão trágica quanto essa trama. E eu falo isso porque esse filme brinca com essa ideia. Uma ideia meio de metalinguagem e numa ideia de o que você faria se você descobrisse que a sua vida se tornou uma novela. E pior ainda, que você é a vilã ou o vilão dessa novela. Então, antes de falar sobre esse novo lançamento nacional, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com os seus amigos, principalmente aquele amigo noveleiro de plantão e aquele amigo que é muito dramático. Tão dramático que nem a Maria do Bairro sofreria tanto. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme A Vilã das Nove. Filme esse que foi estrelado pela maravilhosa da Carine Telles, que eu já vi em Bacurau e vi em diversos outros trabalhos e ela sempre está maravilhosa. E aqui, mais uma vez, ela entrega uma personagem de peso. Personagem esta que é a Roberta. Essa mulher vive tranquila com a sua filha, ela trabalha como preparadora vocal, também faz preparação de elenco com algumas pessoas, ela está bem de boa com a sua vida, até que um belo dia ela liga a sua televisão e começa a assistir uma nova novela das nove. E nessa novela das nove ela começa a captar algumas coisinhas que são da sua própria história. Até que, conforme vai passando os capítulos dessa novela, ela fica completamente crente de que o que está sendo contado nessa novela é a sua própria história. E que ela é a grande vilã retratada nessa trama. Meio que numa licença poética para salvar a sua honra, ela então luta para tentar entender o porquê que a sua trama está sendo contada dessa forma e quem que deu esse direito. Eu fiquei bem curioso quando eu vi esse trailer desse filme, primeiro porque eu gosto muito da Carine, eu gosto muito de filmes nacionais e eu também sou muito noveleiro, sou noveleiro demais. Então casa tudo. Eu achei que seria uma experiência maravilhosa. E em alguns pontos foi e outros não tanto. Primeiro, a minha expectativa ao ver essa trama seria uma história de comédia, porque de fato ele parece meio cômico essa ideia da novela das nove e da vilã. Outra expectativa minha é que seria muito usada a metalinguagem da própria novela, então de alguma forma a gente sentiria que estava conectado com essa trama como um todo. E algumas partes foram satisfeitas dessas minhas expectativas, mas não tantas. Não é um filme de comédia como um todo, ele vai mais pro lado de um drama, por mais que ele tenha algumas cenas que são engraçadas naquele engraçado social, daquele engraçado do dia a dia, que você se imagina naquela situação e te causa um certo constrangimento, te causa uma certa graça, mas não é aquela gargalhada, é aquele sorrisinho assim de canto e nada que seja cômico de verdade. O texto ele vai para outros lugares que também são interessantes. A ideia do porquê da história dela estar sendo retratada ali é bem interessante, um plot twist que eu não esperava até aquele momento. As coisas foram se encaminhando, depois eu fui percebendo para onde ele ia, mas eu não esperava. Outro ponto é que o filme não vai ser um suspense, como alguns podem pensar. Ele tem uma pitadinha do suspense do outro, no momento em que ela está descobrindo o que está acontecendo, mas ele não vai chegar ali. Até mesmo no final, tem algumas coisas que poderiam tendenciar para essa veia mais de suspense, causando essa vertigem, ou esse frissonzinho, pensando, meu Deus, será que a protagonista vai conseguir sair dessa ou da outra? Mas não, ele não chega a ir até lá, parece que o diretor meio que cortou essa abordagem e foi para uma abordagem mais humana, que é até entendível. Se há uma lição desse filme como um todo, é que ninguém é uma vilã da novela das nove ou um vilão da novela das nove, que as pessoas são muito complexas, tem toda uma questão de vivência, de motivação das pessoas escolherem certos caminhos, por mais dantescos que pareçam as coisas no final, aqui, pelo menos nas coisas da protagonista, ou nas situações em que ela se envolveu e as escolhas que ela fez, ela mostra as suas motivações
e, de certa forma, apaga um pouco essa ideia da vilania ali da novela. Eu falei só da Carine Telles porque é uma atriz que eu gosto muito, mas tem diversos outros atores ali no elenco que compõem toda essa trama e fazem com que ela seja muito legal, e que seja interessante a história como um todo e que tenha a sua pontada de originalidade. Por mais que eu ouvi alguns comentários dizendo, nossa, isso aí é um episódio do Black Mirror que eu vi não sei aonde, não sei quando, de fato não é algo único. Eu já via abordagens similares. Só que aqui nós temos a nossa própria linguagem, que é a novela das 9, a vilania. Então tem a pitadinha brasileira que eu acho que foi o diferencial para essa obra. Não é uma cópia de nenhum lugar. É uma obra que tem a sua autenticidade. Então salvaguardo essas expectativas que eram minhas e caso sejam suas, talvez você também se desaponte. Assista esse filme com esse desapego, sabendo que é uma obra mais voltada para o drama, com uma pitada de cômico, mas nunca tão cômico e sem suspense. Não vai ter um suspense como eu imaginado. Assista então com esse olhar um pouco mais aberto, que com toda certeza você vai ver uma obra bem interessante, com uma história que é atípica, que eu não esperava, e que de fato é uma história que, se fosse na nossa vida, seria um grande pesadelo. Agora sim, finalizo a minha crítica agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso vocês tenham dicas de séries, filmes ou livros, escrevam aí embaixo. Eu estou muito curioso para ler cada comentário de vocês.